Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da UEM e diz o seguinte: sabendo-se que um composto apresenta uma fórmula molecular C8H18, assinale a ou as alternativas corretas. Isso daqui é uma questão de somatório. Nas questões de somatório, você vai marcando, por exemplo, vamos supor que 1 e 2 são corretas, e aí você marcaria na prova, eles deixam um campo vazio na prova para você marcar o somatório das respostas certas. Por exemplo, 1 mais 2 dá 3, aí seria o correto, tá? Aqui no caso, a gente está sem esse campo que é deixado, né? Eu vou só marcar um X nas que eu achar, nas que forem corretas, tá? Ó, o composto ele pode ser o 2-octeno. Bom, eu tenho um composto que tem fórmula C8H18. Se é C8H18, aqui eu tenho um composto que ele respeita a fórmula geral que a gente tem para os alcanos. Tá? Então, qual que é a fórmula dos alcanos? Vou colocar aqui, ó, fórmula geral dos alcanos. É CnH2n mais 2, ou seja, o número de carbonos, o número de hidrogênios, ele vai ser 2 vezes o número de carbonos mais 2. Quantos carbonos eu tenho naquela estrutura? Não são 8? Então, o número de hidrogênios tem que ser quanto? Tem que ser 2 vezes n, que vale 8, mais 2. 2 vezes 8 dá 16, mais 2 é igual a 18. Então, C8H18 é uma fórmula que a gente tem para um alcano, tá? Se é uma fórmula para um alcano, e aqui eu estou falando em octeno, estou falando em um alceno. Temos uma dupla ligação no carbono de número 2. Então já é falsa essa primeira afirmação. O composto pode ser o 2,2,4-trimetilpentano. Bom, com relação a esse composto, ele até que pode ser, né? Ó, quem que é 2,2,4-trimetilpentano? Vou colocar essa estrutura aqui embaixo. 2,2,4-trimetilpentano. Pentano quer dizer que tem 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Nos carbonos de número 2, no carbono de número 2, eu tenho 2 vezes o grupo metil. Então, é CH3 e CH3 aqui. No carbono 4, 1, 2, 3, esse aqui vai ser o 4, eu tenho outro metil, outro CH3. O resto da estrutura você pode completar colocando átomos de hidrogênio. Vou colocar aqui H2, aqui H3 e aqui H3. Vamos contar quantos carbonos e hidrogênios a gente tem para a gente montar a nossa fórmula molecular dessa estrutura. Carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é C8, H, ó, 3, mais 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, C8H18. O composto, então, ele pode ser o 2,2,4-trimetilpentano? Pode, não tem problema nenhum. Então, verdadeiro. O composto pode apresentar o radical N-butil? O N-butil como radical, quer dizer, como ramificação, não tem como. Por quê? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no composto. O que é N-butil? Normal butil significa que eu vou ter uma ramificação que vai possuir 4 átomos de carbono, CH2, 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 CH3, esse aqui é o N-butil, ligado a uma cadeia principal. A cadeia principal, para ter uma cadeia principal ligada nele aqui, sabendo que ele é um hidrocarboneto, isso aqui eu coloquei CP de cadeia principal, tá? Para ter uma cadeia principal ligada a esse grupo, ela tem que ter mais carbonos do que eu poderia ter aqui nessa ramificação, para a ramificação não fazer parte da cadeia principal. Então, essa parte aqui tem que ser menor do que a cadeia principal, certo?
Só que na cadeia principal, a gente, na verdade, em toda a molécula, a gente tem C8H18, ou seja, a gente tem 8 carbonos. Se 4 já estão na ramificação, não tem como essa cadeia principal ser maior, já que ela só pode ter 4 carbonos. Então, obrigatoriamente, esse N-butil vai fazer parte da cadeia principal. E se ele fizer parte, ele não é uma ramificação, não vai ser um normal butil, tá? Então é errado falar que eu posso ter um N-butil aqui. Se eu tivesse um composto bem maior, né, com 10 carbonos numa cadeia principal, com 8, né, 9, etc., aí beleza, eu não precisaria do N-butil lá. Então é falsa essa afirmação, o composto pode apresentar o radical N-butil, não tem como, ele não é grande o suficiente para isso. O composto pode apresentar 3 carbonos primários e 4 secundários e um terciário? Bom, vamos ver. Essa questão aqui é bem, fala assim, é uma questão de somatório que ela vai exigindo muitos conhecimentos da gente, mas é bem legal. O composto pode apresentar 3 carbonos primários, vamos ver. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Deixa eu ver, para ter 3 primários, 5. 1, 2, 3 primários. E aí eu teria usado todos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Teria aqui 3 primários. Deixa eu voltar aqui. 4 secundários e um terciário. Nossa, tô achando que não, hein? 3 primários. Vamos tentar montar a estrutura. Ó. O que é carbono terciário? É um carbono que se liga a 3 carbonos. Então eu tenho aqui um terciário, 2 terciários aqui, 3 terciários. 1, 2, 3 terciários. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já foram meus 8. Aí, secundários, ele fala que tem que ter... Deixa eu ver quantos secundários. O composto 3 carbonos primários, 4 secundários e um terciário. Não. Desculpa. Eu estou montando terciários ali. Ele quer 3 carbonos primários, 4 secundários e um terciário. Aqui eu acho que é possível da gente montar. Eu estou esquecendo essa alternativa. Eu vou copiar ela aqui e vou jogar ela lá embaixo para eu poder fazer essa análise de maneira mais correta. Espera aí. Vamos selecionar essa parte aqui. Colocá-la aqui embaixo. Ficou em cima aqui da estrutura. Vou apagar ela aqui, ó. E aí a gente monta a nova estrutura aqui. Tá, então a gente tem 3 carbonos primários. O que é carbono primário? É um carbono que só se liga a um carbono. 4 carbonos secundários e um terciário. Então o terciário eu vou colocar no meio, tá? Ele está entre 3 carbonos. Aí eu vou ter um primário aqui, por exemplo. Vou ter aqui o secundário, secundário, secundário. Esse último aqui vai ser um primário. Mais uma estrutura aqui, ó. Primário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, eu tenho que ter mais um, né? Então, vou colocar aqui um oitavo. Ó, primário, primário, primário. 1, 2, 3 primários. Secundário. 1, 2, 3 e 4. E terciário. Tá assim. Então, o resto é só montar a estrutura. Vou colocar os hidrogênios, né? Aqui eu tenho o CH3. CH, aqui eu vou colocar os H2 tudo aqui embaixo, tá? Não vai fazer muita diferença não. CH2, CH2 e CH3. Observe que esse carbono aqui de baixo, ó, ele só faz uma ligação com o carbono, então ele é classificado como primário, tá? Esse carbono aqui também, só faz uma ligação com o carbono, então ele é classificado como primário. Esse carbono aqui só faz uma ligação com o carbono, é classificado como primário. Então, eu tenho 1, 2, 3 primários aqui, e eu precisava de 3 carbonos primários. 4 carbonos secundários, agora o secundário eu vou colocar em laranja. São carbonos que se ligam a 2 carbonos. 1, 2, secundário. 1, 2, secundário. 1, 2 carbonos secundários. 1, 2 carbonos secundários. Então, todos esses 4 carbonos aqui são secundários. E este carbono aqui, ó, o último, ele está ligado a 3 carbonos. 1, 2, 3 ligações com carbonos. A quarta dele é com hidrogênio, mas como ele se liga a 3 carbonos,
ele é classificado como terciário. Então está aqui um carbono terciário. Se você contar a fórmula molecular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então é C8. E o número de hidrogênios também vai dar 18. Temos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e aqui 18. Então está aí a fórmula molecular daquela estrutura. Então é verdadeira essa oitava afirmação. Vamos marcá-la aqui, verdadeira. E o composto ele poderá apresentar um carbono sp2 e 7 carbonos sp3. Bom, um carbono sp2 é um carbono que faz uma dupla ligação, né? Um carbono só sp2 não dá. Ele precisa de 2 carbonos sp2, né? Se um vai ter uma dupla ligação, vai precisar que um outro tenha também para fazer a dupla com ele. Vou montar essa estrutura aqui embaixo, ó. E outra, que se eu tenho um carbono que é sp2, aí eu já vou ter a fórmula de um alceno, né? Vai ter que ser C8H16, então não bateria. Então, já não bate, só de falar que vai ter um carbono sp2. O que é carbono sp2? Não precisa nem montar a estrutura. É um carbono que faz uma dupla ligação. Isso é o carbono hibridizado em sp2. Mas se ele fizer uma dupla ligação, essa daqui seria a fórmula dele. Ele não vai seguir a fórmula geral dos alcanos. Então já dá para ver que é falsa essa afirmação, tá? Já de cara é falsa. Então as verdadeiras você marca aqui, ó, 2 e 8. E aí no somatório, vamos supor que você vai fazer um vestibular e tem um somatório, essas questões são mais antigas, ainda existem, mas são poucas. 8 mais 2 dá 10. Aí você colocaria que o resultado dessa questão é 10, que é o somatório dessas duas alternativas verdadeiras. Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau.